que eu me confrontei com o vestibular foi com 15, né, no SSA. Mas que eu escutava falar desde que, sei lá, desde que eu tenho uns 12 anos, é que eu já... Porque eu tinha alguns amigos mais velhos e eu via eles fazendo SSA, fazendo a segunda fase da Federal. Aí eu já ficava, ai meu Deus, quando for a minha vez, eu vou enlouquecer. E eu enlouqueci, Mas tá tudo bem. Na verdade, eu acho que quando eu fiz a minha primeira prova de vestibular, eu não tava nem nessa vibe de vestibular, sabe? Eu fui, e foi um ano assim bem difícil, porque a minha avó, ela tava com problema de saúde, e ela chegou em casa, ela fez uma operação e voltou pra casa uma semana antes do vestibular, então tipo, eu passei a semana com ela. Eu não tava muito nessa coisa de, vestibular. Eu fui lá, fiz a prova, aquela coisa. Aí quando chegou o resultado, comecei a estudar. Eu acho que o primeiro curso que eu pensei assim em fazer, assim, não, vestibular vou fazer, foi jornalismo. Queria muito fazer jornalismo, eu nem queria fazer aqui, eu queria ir pra São Paulo e tal. Mas aí eu fui conhecendo, né, pesquisando sobre a profissão. E eu continuo achando incrível, assim, ainda tenho vontade de fazer. Mas é uma profissão difícil, né, principalmente aqui no Nordeste e tal. E aí fui conhecendo gente que fez... Conheci muita gente que fez jornalismo e não trabalhava com jornalismo, sabe? Fazia qualquer outra coisa, assim. Às vezes era até bem sucedido, mas não trabalhava com jornalismo. E aí eu fui me decepcionando um pouco e tal. E fui conhecendo a outra área que eu tô fazendo curso hoje, fui gostando também, me interessando e acabei desistindo de jornalismo. Direito. Faço direito hoje. Eu acho que foi quando eu recebi a nota do SSA 1. E não foi uma nota boa, eu falei, meu Deus. E aí conforme eu fui estudando e eu fui vendo a pessoa no cursinho, eu fui ficando mais desesperada, porque eu pensei, meu Deus, eu vou terminar o terceiro ano, não vou passar no vestibular, vou ficar fazendo cursinho. E eu via aquelas pessoas desesperadas, justamente a galera de medicina assim, desesperada, fazendo cursinho, eu falei, eu não quero fazer cursinho. E aí eu estudei porque eu não aguentava. Eu acho que eu não queria, eu queria não fazer cursinho do que entrar na faculdade, assim, meu desespero era não passar mais um ano fazendo cursinho, que eu acho que eu não ia ter paciência. Meu ano de vestibular foi bem cansativo. Foi muito legal, porque também foi o último ano da escola, sabe? Então, ao mesmo tempo que tinha aquela tensão de colégio, foi o último ano, então a gente tinha muita coisa, né? Era aquela despedida, tipo, todo dia era meio despedida. Mas muito cansaço, assim, pouco sono. E muito cansaço, meu Deus do céu. E muito nervosismo, muita ansiedade. Primeira coisa que veio na minha cabeça. A ideia do Enem eu acho até bacana, mas eu acho que do jeito que é feito, velho. Primeiro eu acho absurda a quantidade de questão, assim. 90 questões pra você fazer, eu acho desnecessário tanto, assim. E também a forma como as coisas são feitas, sabe? Porque você vê uns vestibulares muito bem feitos, mas como isso é feito, a forma como o ensino de ensino médio é desenvolvido, assim, a quantidade de assunto que a gente recebe, que a gente precisa reproduzir, você não assimila aquilo, é pura reprodução. Aí você forma um monte de gente, sei lá, crânio ou não, um monte de gente que sabe decorar, mas pouca gente que sabe conversar, dialogar e problematizar, sabe? E você vê, sempre as pessoas que querem problematizar, na verdade, elas estão sempre à margem dessa coisa de concurso, de vestibular, que a gente assimila tão cedo, assim. É punk. Putz, isso, que coisa mais profunda esse documentário, filho. Putz, isso, que coisa mais profunda esse documentário, filho. Nossa, que desempenho fabuloso. A primeira vez que eu me confrontei com o vestibular foi... Acho que foi uma vez que eu fiz de experiência, no ano de 2013 para 2014. Eu fiz o Enem como experiência. E foi a primeira vez assim que eu me confrontei com o vestibular mesmo, porque tem um sistema seriado, mas são provas do primeiro, segundo, terceiro ano. Mas o vestibular mesmo, aquele que você faz e fica esperando ver se passou ou não, no mesmo ano, foi só em 2013 e 2014, mas foi só a experiência. E graças a Deus, na época que eu fiz valendo o vestibular, eu consegui passar e entrei numa faculdade pública. Bom, essa experiência foi bem, assim, diferente, porque no colégio não havia sistema ainda de simulado, eles não simulavam ainda como é que seria um vestibular, e eu achei que ia ser como no colégio, uma prova simples, com perguntas que eu já previa, e foi bem diferente. Se fodeu! O tempo também é bem curto,
eu não sou muito bom quando trabalho sob pressão. E esse meu primeiro vestibular, que foi por experiência, não foi muito bem não. Mas como foi só por experiência, valeu a pena, porque eu consegui ter uma noção do que seria quando eu precisasse fazer o vestibular valendo. E foi uma experiência boa, porque foi algo que me deixou assim nervoso, mas que me ensinou. E eu não precisei sentir a dor da pessoa que não passa, porque eu passei em segunda entrada, então como eu não passei na primeira entrada, não foi na época que todo mundo passou, eu quase sei como é não passar no vestibular, porque eu acabei passando no final. Mas foi uma experiência boa. Bom, desde que eu tenho de 8 para 10 anos, eu decidi qual curso que eu seguiria. Eu não sabia exatamente o nome, porque o nome realmente é complicado. A primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu penso em vestibular é superação. É você estudar bastante e chegar numa prova, uma prova bem difícil, que no meu caso foi uma prova bem difícil, e você conseguir, assim, superar todas as suas dificuldades, todos os seus medos e conseguir fazer a prova com facilidade e conseguir entrar na faculdade que você quer, na universidade que você quer. Então, o vestibular, além de desafio, né, além de ser um desafio, traz a superação ou a decepção. Depende de quão empenhado você está em relação ao vestibular. Bom, eu sempre me senti pressionado pela minha família, porque eles sempre pagaram um colégio mais caro, um colégio assim, um ensino melhor, para que no futuro eles não precisassem pagar uma faculdade particular. E eu me sentia pressionado justamente por causa disso, porque por mais que eu tivesse no colégio que tinha um ensino bom, que era rígido, eu precisava me empenhar do mesmo jeito, porque não adianta nada o colégio ser bom e eu não ser empenhado. Rapaz, eu nunca gostei muito de estudar, sabe? Eu nunca gostei muito de estudar mesmo, não gosto de ler. Isso é um mal meu, certo? Eu nunca tive uma técnica de estudo, a minha técnica mesmo era ficar sentado na sala prestando atenção no professor quando ele falava. Até quando ele escrevia eu não gostava de prestar atenção, porque eu sabia que eu não ia ler depois em casa. Eu sabia que se eu escrevesse o caderno inteiro, eu não ia chegar em casa para ler. Então eu gostava mesmo de prestar atenção. Meus cadernos são todos desenhados, tem muitos desenhos no meu caderno. Mas quando era para prestar atenção, eu parava tudo, mandava o colega do lado calar a boca, eu queria prestar atenção no professor falando, porque era aquilo ali que ia me fazer passar no final do ano, era aquilo que ia me fazer passar nas provas dele, na prova do colégio, no vestibular. E todo desafio que eu tivesse na minha vida era ouvir nos professores que eu ia conseguir passar. Não tenho nenhuma técnica para passar para vocês, me desculpa. Foi muito chato, porque eu fiquei muito nervosa ano passado, eu estudei menos do que eu podia ter estudado por causa do meu nervosismo. E aí eu fui meio mal no vestibular. Arquitetura, não, eu sempre quis fazer esse curso desde que eu tinha 8 anos de idade e ainda quero. Acho que ano passado, só no começo do ano, que a gente começou a ouvir muitas coisas sobre vestibular, sobre independência e responsabilidades na vida. E aí foi quando a gente realmente começou a estudar e, sei lá, se importar com o futuro mesmo. Porque antes disso, as coisas eram meio levadas no colégio, assim. No começo eu não gostava muito do Enem, porque é muito diferente do que o que a gente começou a estudar desde sempre. Mas depois eu fui me acostumando com essa ideia de ter um conhecimento mais amplo e mais prático também, sabe? Que você pode, sei lá, aprender com muitas coisas que você está estudando para o Enem, em vez de simplesmente decorar algumas fórmulas e tal. Eu tentava estudar assim, eu nunca tive um horário de estudo, eu sempre estudo o que eu acho que eu preciso mais no momento. E foi assim a minha vida toda. Eu estudava pouco até a 8ª série, sendo que eu ia bem no colégio, depois ficou mais difícil, mas aí, sei lá, eu não tinha uma técnica muito bem, não. Primeiro ano, no SSA, tava me fudendo, apesar da galera estar me dizendo que era importante, eu não tava levando a sério, eu tava tipo, foda-se, ainda falta mais 2 anos, e eu queria no primeiro ano engenharia civil, porque eu só tirava outra em física, porque era da teste sobre datativa. E bom, eu achava toda física legal. Outra pergunta. Rodeio, porque
Mano, no primeiro ano eu queria engenharia. Aí no terceiro ano eu não sabia. Aí no terceiro ano eu queria economia. Aí depois eu mudei pra... Aí eu pensei em fazer administração e direito. Aí eu não decidi. Mano, eu acho vestibular uma merda, principalmente pro Enem. Os filhos da puta bota 180 questões pra você fazer em 90 questões de ano, 90 questões no outro pra tu fazer em 4 horas, velho. Cara, texto do caralho assim. Ah lá, pra texto, tu se fode, o cara essa merda, cara do tempo, velho. Eu tô puto essa merda. Eu acho uma merda, é isso aí. Que o quê? Primeira vez? Acho que foi no segundo ano, quando eu fiz o Enem por experiência. E daí eu percebi que era bem difícil você passar o dia todo trancada numa sala, tendo que responder um monte de pergunta. Que era uma prova realmente de resistência e que realmente tinha que ter conhecimento para fazer em algumas coisas. A experiência de vestibular no terceiro ano foi bem estressante. Eu fazia muito cursinho, eu tinha que correr o tempo todo, tava todo mundo na sala preocupado, os professores ficavam falando direto. Todo canto que eu ia, parecia que só escutava falar disso, ligava a TV e estavam falando de vestibular, de alunos, não sei o quê. Foi um estresse bem grande, mas também com a ajuda dos meus amigos eu consegui passar por isso ok, né? Fiquei bem, tudo mais, e eu gostava de ir pra cursinho, então isso ajudou, porque eu fazia muitos cursinhos e ainda tinha integrado o colégio, mas eu gostava dessa rotina, porque eu estava sempre em contato com amigos e essas coisas e sempre aprendendo coisas novas, que é sempre importante, né? Ou não? Na verdade, no terceiro ano eu não sabia direito o que eu queria, porque eu sempre ficava mudando, desde pequena. Quando eu era muito pequena eu queria ser veterinária, depois eu queria ser detetive, depois médica, depois jornalista, depois eu queria ser professora de inglês e português. Aí no terceiro ano eu não sabia o que eu queria ser tudo e nada. Para com essa porra aí! Aí quando chegou bem na época do vestibular, eu achei que eu ia fazer pré-direito. Só que aí quando foi no meio do ano, eu decidi que eu queria fazer psicologia, e agora eu tô fazendo psicologia. No terceiro ano. Em janeiro, antes de começar o terceiro ano, quando eu tive que me inscrever em cursinho e tudo mais, foi quando caiu a ficha. Foi quando eu comecei a ver a quantidade de pessoas correndo atrás e tudo mais. Aí eu fiz, caramba, esse ano vai ser tenso, pesado. A gente sente, né? Porque é prova e a gente não é preparado pra lidar bem com prova. Principalmente aqui no Brasil, a gente vê prova como uma coisa muito monstruosa. Como algo que vai reprovar mais do que ajudar você ou testar um conhecimento que a gente deveria ter certeza que tem. Então foi bem assustador. Eu não estudava. Brincadeira. Eu prestava mais atenção nas aulas de cursinho porque eram minhas matérias específicas e nas aulas que me interessavam também para o vestibular. E eu não tinha nenhuma técnica não. Quando eu tava afim eu lia o que eu gostava e tal, e quando eu não tava afim eu não estudava. Mas eu consegui passar. Foi uma merda, porque o vestibular é uma merda. E eu pretendia fazer física e mudou. Mudou. Era boa. Eu tinha técnica de acertar tudo. Que merda, sabia não? Filha da puta, mano. Bom, a primeira vez que eu me confrontei com o vestibular, acho que foi a primeira vez de todo mundo também. Foi no SSA 1. Eu não sabia que curso eu queria fazer, por isso eu levei o vestibular muito a sério, porque o SSA é uma média que você tem no final de 3 vestibulares. E eu só fui saber que curso eu queria fazer no SSA 2, no ano seguinte, que quando eu fiz Enem, que foi quando eu fiz Enem pela primeira vez, e eu queria letras, e isso nunca mudou. Eu sempre quis letras, isso nunca mudou, e o que é uma coisa que facilita muito quando a gente vai fazer vestibular. Agora, no segundo ano, eu sabia que eu queria letras, mas como o SSA é para a UPE, cala a boca, caralho! Bom, no SSA 2 foi quando eu realmente escolhi meu curso, que foi letras. Mas como o SSA é só para a UPE, e a sede da UPE de letras é em Nazaré da Mata, sim, Nazaré da Mata, eu parei de levar o SSA muito a sério. Por incrível coincidência, foi por ele que eu passei na UPE. Então o Enem praticamente não me serviu de nada. No segundo ano, com certeza. Foi quando eu fiz Enem pela primeira vez e foi quando o SSA parou de valer pra mim. Eu acredito que o Enem é a experiência mais próxima que a gente tem do vestibular da época dos nossos pais. Então foi quando realmente, caralho, eu preciso me esforçar mais, tá ligado? Isso é uma coisa que eu não aguentava na hora de fazer vestibular e ficar em pé. Depois de ficar 5 horas fazendo a porra do vestibular, eu não conseguia... Um cansaço físico e mental que eu não conseguia nem escrever, eu só queria minha cama. Era o pior cansaço possível.
Acho que nem se eu corresse uma maratona eu ia ficar tão cansado quanto fazer Enem. Pressionado ao extremo. Assim, porque eu acredito que a gente não tem condições de escolher o que a gente quer fazer pro resto da vida com 17, 18 anos de idade. E eu não conseguia me ver fazendo esse tipo de escolha tão cedo. Ainda bem que eu consegui e não tive tantos conflitos. Mas sim, me sentia pressionado pra cacete. E, porra, era foda. O que é que eu acho do Enem? Eu acho que o Enem e os vestibulares são falhos. Porque eles só exploram um tipo de inteligência do aluno, que é a capacidade de responder questões. Ninguém testa a inteligência artística ou musical dos outros alunos. Não avaliam eles por talento e sim pura capacidade de responder questão em menos tempo. Eu acho isso. Minha técnica era: te vira, estuda como dá, porque como eu disse na primeira pergunta, eu nunca fui muito de sentar e estudar. Eu via uns vídeos na internet, porque eu sempre fui muito auditivo, nunca muito visual, não aprendo lendo, eu só consigo aprender ouvindo. Aí eu ficava vendo videoaula e seja o que Deus quiser, apesar de eu ser ateu. Vestibular, no primeiro ano pra mim, eu caguei pro vestibular, literalmente. Eu chegava em casa, aí, por exemplo, a aula era das 7h30 até meio-dia, né? Meio-dia por aí, quando não tinha integral. Aí eu chegava em casa, ligava o PC, ficava jogando de meio-dia até as 7 da noite, aí jantava. Aí voltava pro PC, ficava jogando até as 10 da noite, dormia pra aula no dia seguinte. Eu não estudei porra nenhuma no primeiro ano, só física de vez em quando, porque eu gostava de uma gosto. Aí eu razoavelmente tirei uma nota ruim no primeiro ano. E o povo que tirou nota boa ficou, não sei o que, eu sou foda. Eu filho da puta, fiquei puto, fui e tirei uma nota melhor no segundo ano. E foi pra segundo ano que eu comecei a estudar, porque eu fiquei puto com o povo só de no primeiro ano, tá ligado? Tirou nota melhor. Eu primeiro queria fazer farmácia, aí depois mudei pra engenharia mecânica, aí depois mudei pra engenharia química, que é tipo uma mistura de farmácia e engenharia mecânica lá. Eu não sei, no segundo ano eu ainda era de boa, tá ligado? Eu conseguia fazer várias coisas, estudar ao mesmo tempo, eu não tinha aquela pressão, mas quando bateu o terceiro ano, bicho, eu não fiz nada, tá ligado? Só tipo, estudar, era quase todo dia, eu não sei porquê. Teve um dia que tipo, a mesa lá de casa quebrou, aí eu peguei a mesa de tábua de passar, tá ligado? Aquela que tu passava, aí eu botei pra estudar em cima dela. Tava muito noiado no terceiro ano e tal. Minha técnica era tipo, vamos dizer que eu chegava em casa umas 7 horas. Aí eu jantava, que demorava mais ou menos 45 minutos. Aí ficava até 7h45 até 8h30 sem fazer porra nenhuma, vendo vídeo no YouTube. Aí eu desligava lá o PC e falava, pronto, agora eu vou começar. Aí eu começava até não mais mais. Porra do vestibular foi no SSA1 que a gente fez. Só que naquela época eu não encarava como vestibular, caralho. Um cara com 15 anos. Na verdade ali o SSA1 é só um valor pequeno na nota. Não levei muito a sério. A partir do segundo ano eu comecei a levar isso mais a sério. O terceiro ano foi quando foi o ano que eu mais levei a sério. E eu sempre tive ideia de estudar ciências jurídicas. Desde cedo você é modelado, você é guiado, a pressão dos seus pais, a pressão interna familiar. Escolha o curso, sempre tive meu pai me doutrinando no caso, como sempre foi uma grande influência para eu seguir para a área de direito. Mas assim, um vestibular, um processo metódico, algo para o qual eu tenho que me adaptar, isso veio a surgir mais no segundo ano. Mas a ideia de ter um curso superior, de regressão à universidade, isso vem muito antes. Comecei a me adaptar mesmo ao modelo vestibular no segundo ano. Comecei a fazer provas, Certo, quando você pensa em vestibular, qual é a primeira coisa que te vem à cabeça? Velho, porque vestibular é uma merda, velho. Sobretudo assim, eu já não gosto muito do processo vestibular. Do Enem eu também não sou muito simpatizante. Pressionado de todas as formas. Tem aquele filho da puta do coordenador, você tá lá no meio da aula, o filho da puta entra, ó. Que porra de nota é essa, filha da puta? Não sei o que. No Enem, viu? Não sei o que. Isso é boia. No Enem é boia. Não sei o que. Um 5-7, meu irmão. Aí o cara, ele queria transmitir uma figura autoritária, mas ele era tudo menos isso, tá ligado? Mas tudo bem.
era um cara gente boa pra caralho. Só que ele chegava lá querendo botar uma moral, um autoritarismo que ele não tem. E eu odiava isso. Para chegar, parar a aula, pra ficar dando bronca lá, ficar pressionando os alunos, eu não gostava muito bem, não. Como eu falei anteriormente, eu acho que deveria ser um modelo misto, que considerasse as qualidades do aluno além dessa prova. Mas comparando o Enem, a ideia do Enem eu acho muito interessante. Porque é muito escola de análise, é muita interpretação, é interdisciplinaridade e tal, beleza. Mas eu acho que acaba sendo uma coisa que vai nivelar todo mundo. E aquele aluno que teria uma potencial de destaque melhor, ele acaba sendo colocado talvez no mesmo nível que os outros. Pelo tempo de prova, pela a exaustão física que ela te leva, entendeu? É como se assim, o destaque individual fosse um pouco limitado. Aí eu não gosto muito do Enem por causa disso. O tradicional, por mais que pode receber muitas críticas, assim, isso é uma prova positivista, claro, muito crítico nesse aspecto, claro, vai cobrar muito o conhecimento do cara. Prova de geografia, por exemplo, que o cara deveria usar muito naquele modelo, talvez cobrasse pouca interpretação. Mas assim, eu gostava, pelo menos num aspecto no que diz respeito ao destaque individual. Eu acho que naquele vestibular, o aluno que estudava, se dedicava muito, ele teria uma vaga garantida.